Boa noite, estamos com mais um Diálogo Eucarístico nas noites de quarta-feira, às 8h30. Para quem acompanha através do Facebook da Paróquia Santíssima Trindade, chamo Caio e hoje estamos mais uma vez com o João Augusto. E nós vamos continuar o assunto sobre o plano de pastoral arquidiocesano. E hoje nós vamos falar sobre os pilares que sustentam esse plano. Exatamente. Não é, João? Pois queria dizer boa noite novamente, né? Que aquele foi de quarta-feira passada, né? Hoje tem que ser outro, né? Hoje é outro boa noite. Boa noite. A nova conversa, continuação, mas a gente vai hoje tentar focar um pouquinho mais na nossa realidade, né? Trabalho que a Arquidiocese tem, da onde vem, para onde que está querendo levar, para onde é que vai levar o plano de pastoral da Arquidiocese, né? Isso porque as diretrizes ela é um geral, mas o plano de pastoral cabe a cada diocese fazer. Preparar, exatamente. Então, o nosso plano de pastoral ele é composto por 4 pilares, não é isso? Então, nós seguimos a Igreja de Fortaleza, a Arquidiocese segue o modelo das diretrizes gerais. Diretrizes gerais, só para antes de entrar um pouquinho no plano, só situando, ela trabalha, o foco principal dela é a questão das comunidades eclesiais missionárias, como se fosse uma casa onde entra pessoas e onde sai pessoas, né? Porque uma casa nunca, você só entra ou só sai, né? Entra e sai. Então, essa simbologia da entrada e da saída de pessoas ou seja, as pessoas vêm para a igreja, vêm com um motivo, o que você entra em casa, né? Qual que você faz numa casa? Normalmente é o espaço para descansar, o espaço para do aconchego, o espaço onde você recompõe suas energias, enfim. Depois de feito isso, você sai para o mundo do trabalho. Então é isso que a igreja pensa, simbolicamente. As comunidades eclesiais missionárias é a igreja onde as pessoas vêm, se alimentam, ao aconchego, se abastecem, para depois então sair em missão. Então essa é a casa. E os pilares, as novas diretrizes, tratam de fazer os pilares por sustento, né? Toda casa tem um pilar. Apesar que tem algumas que são construídas hoje já no próprio chão, né? No chão. Mas ainda há o forte simbolismo dos pilares, que são 4, né? Então a igreja, as diretrizes e o plano de pastoral da Arquidiocese começam com o objetivo, né? O objetivo da ação evangelizadora é o mesmo em nível nacional e para a Arquidiocese. Deixa eu só dizer aqui um pouquinho o que diz o objetivo, né? O objetivo é aquilo que marca para a gente de onde é que a gente está querendo chegar. Então, já vários diretrizes sempre começa com a palavra evangelizar. Essa é a missão da igreja, tornar visível o evangelho, ou seja, a boa notícia de Jesus Cristo que veio trazer. Então, evangelizar. Agora, como é que a igreja faz a leitura do evangelizar? Onde é que nós temos que evangelizar? Aí diz, no Brasil, aqui no caso nosso, né? No Brasil, no Ceará, ou na Arquidiocese de Fortaleza, cada vez mais urbano. Então, evangelizar numa realidade urbana. Pelo anúncio da palavra de Deus, aí como é que se evangeliza? Já se dá uma indicação que é pela palavra de Deus, né? E com uma meta que é, no caso, formar discípulos missionários de Jesus Cristo. Ou seja, aí já vem de novo a casa, né? Porque o discípulo vem, aprende, escuta e sai. Discípulo missionário depois não guarda isso só para si. Ele vai espalhar essa boa notícia que ele escutou. Em comunidades eclesiais missionárias, aí está o centro do objetivo das diretrizes, e já há muito tempo que a igreja trabalha também sempre com... Não é que a igreja discrimina pessoas, não, mas é sempre a partir da opção preferencial pelos pobres. Uma igreja que tem os seus principais
a ação da igreja é ligada aos pobres, né? Como Jesus, isso vem da própria prática de Jesus. Testemunhando, cuidando então da casa comum, que é algo assim que é normal para todos nós, cuidar do nosso planeta, que nós estamos correndo risco, né? Hoje, inclusive, eu não tive a oportunidade de ler, porque foi lançada hoje, mas saiu a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a questão da Amazônia, né? Teve o sínodo e agora então foi lançada a exortação apostólica hoje. Então não sei falar muita coisa, mas trata muito da questão da casa comum, do cuidado com a casa comum. E a Amazônia é um espaço para ser cuidado, né? Tanto aqui também, nosso também. Testemunhando o reino de Deus, isso é importante, nós somos testemunho do reino de Deus, um reino que nós estamos na terra, estamos aqui, mas não pertencemos, não somos daqui, nós temos que testemunhar o reino de Deus, uma outra lógica, um outro pensamento, uma outra situação. Rumo à plenitude, né? Que infelizmente todos nós vamos morrer, né? Não sei se talvez eu fique, né, para semente, mas a grande maioria morre, né? A maioria vai morrer, né? Ou se não todos, mas vai voltar para o céu, né? A grande maioria. Então esse é o nosso rumo, né? E lá tem, claro, como diz Jesus, lá vão ser divididos os cordeiros dos cabritos, né? Quem fez o bem, quem não fez o bem. Então a nossa meta não é aqui, nossa meta é o reino de Deus. Então esse é o objetivo da igreja. Para que nós vamos trabalhar nesses próximos 4 anos, né? E vamos começar falando um pouco sobre a carta de apresentação, né? O bispo do José, ele fez uma carta de apresentação para esse plano 2020-2023, não é isso? Fez. Então, ele depois de três momentos que nós tivemos, um em julho do ano passado, a gente está falando ano passado, né? Já estamos em fevereiro, né? Estamos em fevereiro, em julho do ano passado, em setembro do ano passado e novembro do ano passado. Então foram 3 encontros grandes na arquidiocese, os 2 primeiros chamados Conselho Ampliado e o terceiro a Assembleia propriamente dita. Então, depois desses 3 momentos, se tirou e se escreveu. Então, a principal função desses 3 momentos era ver a realidade da arquidiocese, avaliar e julgar um pouquinho a realidade a partir da palavra de Deus e documentos da igreja, e depois tirar as ações. Então, nessa Assembleia de novembro se tirou as ações, depois se fez, ainda não está, não passou pela gráfica, não está impresso, porque no sábado ainda a gente vai trabalhar um pouquinho no Conselho de Pastoral, mas assim que aprovar a gente vai fazer o livrinho, aqui ainda é uma cópia, né, de coisa. E então, mas Dom José já fez a apresentação. Então ele chama a atenção do que é a igreja, qual é a missão da igreja, que é evangelizar. Ele vai explicar um pouquinho o que é que essa evangelização nasce do evangelho, ela parte do evangelho, vai para o evangelho. A igreja é uma só, em toda onde ela está presente é uma só. Ela é uma família de Deus aqui na terra, então, e nós estamos, a igreja está para testemunhar o reino de Deus. Ele começa dizendo isso. Ele dá uma outra indicação que é tirada do documento do Concílio Vaticano II, chamado Lumen Gentium, número 1, que ele diz: a igreja é o sacramento. Aí ele explica, isto é, o sinal e instrumento da íntima união dos homens com Deus e também entre si. Então, é uma definição interessante, né? A igreja é um sacramento. Sacramento, a palavra sacramento, se fosse traduzir para o português, significa um sinal. Então, a igreja é um sinal da comunhão dos homens com Deus e dos homens entre si. Aí já dá uma boa perspectiva para a gente trabalhar dentro da igreja, né? A gente tem que viver essa comunhão. Ele fala ainda também da questão da missão da igreja e sua missão, e depois apresenta um pouquinho o plano de pastoral. Ele diz assim: até chegar a um plano arquidiocesano para evangelização, determinados períodos, partimos do próprio Agir. Aí ele fez toda essa caminhada da igreja do Agir, dessa comunhão da igreja da Arquidiocese de Fortaleza com o Regional Nordeste 1, com as outras dioceses que estão no Ceará, as 8 dioceses,
porque nesse meio termo também, entre os 3 acontecimentos, 3 momentos da arquidiocese, teve, antes do último, a Assembleia do Regional Nordeste 1, e aconteceu em Quixadá. Então, Dom José, e ele termina com um texto do Evangelho de São João, né? Ele diz assim: consagro-os pela verdade, a tua palavra é verdade, isso como tu me enviastes ao mundo, eu também te envio. Então, trabalhando um pouco esse momento de, além de apresentar um plano, também dá uma perspectiva assim de envio de todos aqueles que vão trabalhar, como missionários, como evangelizadores, como discípulos missionários, que vivem em uma comunidade eclesial missionária, uma paróquia, uma comunidade, né? No caso da nossa comunidade, são os agentes de pastorais, nós agentes pastorais. Todo o povo de Deus, né? Todo o povo de Deus, mas principalmente os agentes que têm um pouco mais essa responsabilidade, né? É verdade. E vamos começar falando sobre os pilares, né? O primeiro pilar que vem é o pilar da palavra, né? O pilar da palavra. Uma casa, ela não se sustenta só com um pilar, mas começa com um, né? E a casa, a igreja, ela não vai se sustentar se não tiver um alicerce bem firme, e a palavra de Deus aí é fundamental, né? A palavra de Deus é assim, né? E ligada à palavra de Deus, nós temos 2 coisas que é uma preocupação da igreja, já faz nas diretrizes anteriores e voltam como urgência e voltam para essas coisas. A questão da iniciação à vida cristã, hoje é uma dificuldade. Como é que tanta gente está na igreja, mas desconhece a igreja, não sabem, a catequese às vezes foi frágil, foi um pouco compartida assim, e as pessoas não têm um desconhecimento muito grande. Então, a questão é que muitos não foram iniciados, né, na fé. Porque às vezes só o que acontece muitos pais batizam as crianças e não costumam vir, não dão testemunho de vir a missa, de apresentar essa religião, que é uma religião que tem muita cultura, ela tem muito a se estudar, muito a se aprofundar, é uma religião muito bonita. Então a questão da iniciação à vida cristã é uma preocupação da igreja, como iniciar essas pessoas, como introduzir novos discípulos missionários dentro da igreja. Claro que o batismo introduz, a graça de Deus age, mas também há uma necessidade de preparação. E tem essa outra, então, parte da palavra de Deus, que é a animação bíblica da vida e da pastoral. Então, como é que cada um pode ser animado pela palavra de Deus? E como a pastoral também deve ser animada pela palavra de Deus, que é a nossa luz, né? É o nosso foco, assim, forte, é a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro pilar. Para esse pilar da palavra de Deus, a Arquidiocese de Fortaleza tirou algumas ações que depois vão ser transformados nas paróquias, nas regiões, ou na própria Arquidiocese, nos movimentos, nos serviços, nas pastorais, em plano. Mas, por enquanto, ainda eles estão em nível de ações. Então, são 6 ações para esse pilar. Primeiro, posso ler aqui as ações, né? Então, ações evangelizadoras para o pilar da palavra, iniciação à vida cristã e animação da vida bíblica, da vida e da pastoral. A primeira ação é implantação ou fortalecimentos de centros de estudo sobre a palavra de Deus. Há uma necessidade muito grande de se criar espaço nas paróquias para o estudo, para o diálogo, para o conhecimento da palavra de Deus, né? Antes a gente chamava de círculo bíblico, né? Os círculos bíblicos, os antigos círculos bíblicos, né? Então, esse é o primeiro. E aí, claro, entrou também a questão das parcerias entre os centros formativos que nós já temos na Arquidiocese, que é a Faculdade Católica, que é a Escola de Pastoral Catequética, a SPAC, que é o Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, que é a Escola de Líderes da Comunidade Shalom, o Instituto Nova Jerusalém também tem
seu carisma sobre a questão da palavra de Deus, então muito vai ajudar. E outros que estão presentes na Arquidiocese de Fortaleza. Essa é a primeira ação. Então, onde puder, ou nas regiões, ou nas paróquias, ou na Arquidiocese, implantar esses centros de estudo bíblico, se vai fazer. Né? A questão também não é nem somente implantar, mas se já existe... fortalecer. Né? Na nossa paróquia nós temos. Aqui tem, né? Tinha a EFOSM, que agora ficou com o CEF, né? Então são centros de estudos que vão ajudar na formação das pessoas, né? Estava olhando hoje, as aulas começam dia 3 de março, hoje nós estamos com 68 já. Graças a Deus. Alunos. Fora os 20 e poucos do ano passado, que vão formar, então, vai ser umas 3 ou 4 ou 5 turmas que vão funcionar aqui. Veja, isso ainda atinge poucos, né? Pela quantidade, pela quantidade de pessoas que tem na paróquia, né? Na paróquia. Só de ministros, se você contar ministro da Eucaristia, a quantidade de comunidades, casais do SCC, as comunidades, então, né? Outra ação é ajudar no acesso à Sagrada Escritura, assumindo como alma da missão. Cada pessoa não só deve ter a Bíblia, como também deve ser ajudada pela comunidade a fazer dela fonte de estudo, oração, celebração e ação. Veja, é uma ação até usada, né? Infelizmente, parece coisa assim que não... Então, mas ainda tem gente que não tem uma Bíblia em casa. Ou se tem, às vezes deixa só guardada, só tem uma Bíblia de enfeite, né? E aqui pede para que a Bíblia seja fonte de estudo, oração, celebração e ação. A terceira ação é criação ou fortalecimento de formação integrativa. Mais ou menos na mesma linha do centro de formação, mas aqui ajudar, assim, integrar um pouco o estudo da Bíblia, da iniciação à vida cristã, da doutrina social da igreja e da própria missão, que integrar um pouco aí, depois no final vocês vão perceber que são os 4 pilares, né, nessas informação integrativa. Implantação e dinamização da leitura orante como método por excelência de oração. É um método interessante, a gente descobriu o método da leitura orante, né? Ele tem todo um jeito, assim, passos para se dar para você entender o texto bíblico. Muitas vezes, né? É chamado também de Lexio Divina. Lexio Divina, exatamente. Quando muita gente diz assim, como é que eu vou ler a Bíblia? É muito complicado. E realmente é um livro, de certa forma, porque foi escrito há quanto tempo? 4.000 anos, né? Atrás. Numa cultura completamente diferente da nossa. Então, por isso que a gente precisa de certos métodos, certas formas de chegar até a Bíblia. E a leitura orante, ela oferece um espaço, né? De ler o texto, de meditar o texto, de compreender o texto, de ver o que o texto está dizendo para a pessoa. Então, são os passos, as escadas. Então, a gente precisa divulgar. Pouca gente ainda conhece esse método da leitura orante, né? Então, são ações que possam ser desenvolvidas. Nós temos a quinta ação, que é a implantação, aí já é mais diretamente focada, e a catequese da Arquidiocese tem trabalhado muito isso, a implantação e fortalecimento da iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal, que é uma outra forma de... aqui mesmo é na questão da iniciação, né? Repensar um pouco a questão do batismo, da primeira Eucaristia, da crisma, como é que a gente... hoje os cursinhos, os encontros com os pais e padrinhos resolvem a formação, a iniciação à vida cristã? Às vezes se questiona, né? São 2 dias, né? Às vezes 3 dias. São 3 dias. Né? 3 dias, né? Isso fez uns cursinhos rápidos, né? É um curso bem rápido, né? Passa-se pelos assuntos. Aqui, quando se fala de implantação da questão da iniciação à vida cristã, os primeiros cristãos, eles demoravam em torno de 2 ou 3 anos para se batizar. Interessante se a gente perceber, hoje
Geralmente a gente faz assim, a gente batiza, coloca, integra a pessoa na comunidade para depois ver se a pessoa se converte ao cristianismo, né? Antigamente não, era primeiro a pessoa se convertia, se dava prova da sua fé, para depois então ser admitido na igreja. Então é uma questão que a igreja não é para fazer o que se fazia lá na antiguidade, não. Mas por isso que se chama de inspiração catecumenal, né? É para ter inspiração naquele método que tanto formou discípulos nos primeiros tempos, né? E discípulos assim que deram a vida, foram mortos, né? São mártires da fé, mas assumiram até o final, né? E a outra questão, e eu acho que vocês aqui já estão de certa forma fazendo, né? Porque ela é a utilização do potencial das redes sociais. Olha aí, ó. Desenvolvendo, difundindo aplicativos para que a palavra de Deus alcance todas as pessoas e em qualquer das situações. Hoje o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né, são uma fonte também, meios que a gente pode usar para difundir e para evangelizar. Vocês já estão, de certa forma, aqui fazendo, né? Com esse programa, com outros programas que tem durante a semana, com os projetos que eu já escutei que vocês têm aí pela frente. Então, por que a gente não utiliza isso, né? Antigamente, para ter um programa de televisão, você tinha que ter muito, né? Hoje você tem uma certa facilidade para ter para difundir a palavra de Deus. Né? Até mais fácil, né? Já vai lá Então, essas são as ações. Como vai ser trabalhada, quando, como, para quem vai ser feito essas ações, aí então o plano de cada paróquia, de cada região, da arquidiocese vai determinar. Mas as ações são essas. Porque o que se pensa? Com essas ações a gente pode reforçar a questão do pilar da palavra, né? E a gente encerrou os planos de ações da palavra, da né? Palavra. Esses são as 6 ações da palavra. Agora, é interessante dizer que essas 6 ações serão trabalhadas do ano 2020, esse ano que nós estamos, 21 e 22, né? Pronto. Como tem alguma ação para implantação, por exemplo, a diocese, ela tem como acompanhar nas paróquias se esse plano de ação ele está sendo iniciado, ele se vai ser implantado nas paróquias existentes, como fazer esse acompanhamento? Esse ano nós temos. Graças a Deus, nós trabalhamos a equipe de informática da Arquidiocese do ano passado, porque a gente já tinha mais ou menos em mente que o plano ia acabar com nessas ações, assim, e depois seria desenvolvido o plano. Então nós criamos um sistema e estamos passando tanto login quanto senha para cada paróquia. Então, cada paróquia com a sua senha, com o seu login, entra no sistema e lá, então, cadastra o seu plano de pastoral. Primeiro, ele vai escolher a ação, depois vai escolher o ano que ele quiser, vai trabalhar essa ação, se é agora em 2020, se for 2021, se for 22, ou 22 que é o último, e 23 também, ainda entra 23. Então, a cadastra e depois faz lá o que fazer, vai dar o nome ao projeto, a partir da ação, né? Quando fazer, como fazer, para quem fazer, com o que vai fazer, onde vai fazer, qual é o objetivo de fazer isso. Então, isso tudo vai ficar registrado no sistema. A diocese fez um sistema para apresentação de projetos. De projetos. Com as perguntinhas básicas que um projeto, vamos dizer assim, de um plano tem, né? Nada muito, mas lá vai poder. Então imagina, porque senão a gente não tem controle, as paróquias estão fazendo, a gente não sabe. Agora não. Então, a partir do momento que a paróquia cadastra, planeja, né? Cadastra, a gente vai acompanhar. Hoje nós estávamos reunidos com a equipe de coordenação da arquidiocese, de pastoral da arquidiocese, lá no centro pastoral, e já marcamos para junho. Porque o prazo para as paróquias, para as regiões fazerem isso, vai até o final de abril. Então, em junho, nós já vamos fazer o encontro com as coordenações das regiões primeiro, para que elas possam passar para nós, apresentar para nós e para
para os outros também os seus planos, né? É para a gente ter pelo menos já uma noção do que elas vão trabalhar nesses anos aí. E temos também um pilar muito importante, além da palavra, né, que é o principal, é o pilar da liturgia e espiritualidade. O pilar do pão, né? Quem é que vive sem comida, né? Fazer tanta coisa pelo reino de Deus, que não é fácil, né? Trabalhar pelo reino de Deus, fazer tanta coisa, você precisa estar bem alimentado, né? Então a gente... Tanto fisicamente como espiritualmente. Né? Fisicamente e espiritualmente. Então outro pilar que sustenta a comunidade eclesial missionária e o seu trabalho de evangelização como se diz, o pilar do pão, que vem ligado à liturgia e à espiritualidade. Falta muito, né, trabalhar a questão da liturgia. A Eucaristia, ela já é bastante, né, já tem bastante, vamos dizer assim, oferta, tem as celebrações, as missas e coisa, mas a espiritualidade é pouco trabalhada no nosso meio, né? Então, como é que nós vamos trabalhar essa questão da espiritualidade? Por isso, a Arquidiocese também tirou algumas ações dentro desses pilares. Aí são 6 também. O fortalecimento da formação litúrgica na área da pastoral, né? Na questão da canto, né? Porque o canto, você sabe, você é cantor, né? Isso. Você é cantor, compositor, sabe o valor que tem a música para nós, né? Na nossa vida, né? Como ela marca, como ela chega mais fácil, que às vezes com palavras, uma música traduz e fica, né? E fica, ela grava, não, chega, né, no coração mais facilmente, né? Ela tem essa questão de chegar um pouco mais no nosso coração, não só ficar aqui na cabeça, né? Então a música ajuda nisso tudo. Então a questão da liturgia, do espaço, do canto e também o cuidado com o espaço litúrgico, porque nós temos as nossas igrejas, elas também, a forma, a arquitetura, o jeito que ela está construída, ela também demonstra um certo tipo de igreja, né? Hoje as igrejas mais, assim, de acordo com o modelo das comunidades eclesiais missionárias, o altar geralmente está no centro, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, você anda aqui nas igrejas, você não vê uma igreja que tem o altar, por exemplo, como centro, e o povo fica ao redor. Tem o padre lá na frente, a maioria são construídas de forma de cruz, né? Então é um modelo mais antigo, claro que a gente não vai derrubar as igrejas agora, né? As igrejas antigas para continuar. Mas é tomar um cuidado da arquitetura das novas igrejas que estão sendo formadas, construídas e coisa e tal, né? Então essa é a primeira ação. Cuidado, fortalecimento por mais que a liturgia seja trabalhada, conhecida, mas a liturgia da Igreja Católica é tão forte, tão bonita, tão assim, catequética, que ainda a gente não pegou todo o sentido. Se possível, ainda realizar um sínodo arquidiocesano. O sínodo é algo que é mais do que uma assembleia, é mais do que uma... Sínodo mesmo mexe com muito tempo e muita estrutura, né? E ele não é de um ano para outro, tem que ser uns 2 ou 3 anos de preparação para acontecer o sínodo. Então é uma ligado à questão da espiritualidade eucarística, né? Tendo como eixo a espiritualidade eucarística. O resgate da centralidade do domingo como dia do Senhor. Nós, no nosso tempo, nós não somos tão antigos, mas no nosso tempo o domingo era quase sagrado, né? Era. Hoje, para uns domingo é segunda é terça, domingo não tem mais. Não tem mais domingo, tem mais dia da semana. Domingo é quase como um dia comum, né? Para muita gente, muita gente trabalha. Aí o mundo a nossa realidade, é o mundo urbano que nós estamos vivendo, né? Mas o domingo, ele tem um significado muito forte para nós, né? Ele é um dia, não é só um dia da semana, não. O domingo é o dia da ressurreição. É o domingo que nós... o primeiro mandamento da igreja, né? Guardar domingo de festas e guardas, né? Isso hoje, para muita gente é difícil, né? Muita gente é difícil. Então, como é que a gente vai mudar Então, trabalhar isso nas nossas comunidades. Fortalecimento da formação já existente
que são muitos, muitos mesmo, dos ministros da Eucaristia, né? E um novo ministério que a arquidiocese, não é novo assim dentro da arquidiocese, mas ainda muitos lugares não tem, que são os ministros da palavra. Nós precisamos de ministros, pessoas que conheçam a Bíblia, que saibam transmitir, saibam falar. Então aí é a formação das palavras. Manutenção do Dia do Senhor, as comunidades missionárias, eclesiais missionárias funcionando. Nós temos muitas igrejas que às vezes, por não ter missa, coisa, fica fechada, capelas, né? Então como é que a gente vai trabalhar essa questão? Mesmo que não tenha a celebração da Eucaristia, mas um espaço para as pessoas ir rezarem, coisa e tal. Como isso poderia ajudar? E a última é a celebração do sacramento da reconciliação nos momentos fortes do ano litúrgico. E aí se faz aqui a menção ao Natal, Quaresma, nas festas de padroeiro. Nós temos a caminhada penitencial que acontece na Quaresma, que vai ser agora em março, né, na arquidiocese. E tem lugares que tem, por exemplo, no tempo da Quaresma, os padres de várias paróquias se reúnem para uma noite ir para uma paróquia, outra noite ir para outra paróquia, todos os padres para atender as confissões, né, que é um sacramento que pouca gente às vezes tem oportunidade e muita gente gostaria de confessar. Então, o tempo da Quaresma, que é um tempo mais forte de conversão, de mudança, seria propício para isso. Então, essas são as ações da arquidiocese para este pilar da palavra, que é ligada à liturgia e também à questão da espiritualidade, né? Pronto. E com relação à liturgia e à espiritualidade, existem informações sobre liturgia? Existem informações, geralmente elas são feitas em 3 dias. 3 né? dias, Essas formações, elas têm algum tipo de atualização? Nesse plano de 2019 a 2023, houve alguma mudança nessas formações? Tem algo de novo que vai vir? Então tem algo de novo. Por exemplo, a liturgia, a organização da liturgia com parceria com a Faculdade Católica de Fortaleza vai começar agora em julho um curso em nível de especialização em liturgia. Então vai formar liturgistas que já é um curso de pós-graduação, né, especialização, um título de pós-graduação na linha da especialização de liturgia. Segundo eu escutei, já tem umas 60, 70 pessoas formadas. Então, são mais pessoas preparadas, mais bem preparadas, né, para o concurso de especialização demanda um período de formação, geralmente 1 ano e meio, de coisa e tal, né? Além das formações que oferecida pela equipe de liturgia da Arquidiocese de Fortaleza. Então, também eles estão fazendo. Nas paróquias, também as regiões, a liturgia é bastante trabalhada. Eu acho assim que precisa dar uma atenção também especial para a parte da espiritualidade, né? Papa Francisco escreveu uma exortação chamada Gaudete Exultate, que é falando sobre a questão da santidade. Muito interessante, pouco conhecido ainda, mas é um documento do Papa Francisco fininho, mas é assim muito, muito forte na questão da espiritualidade. E outros, né, materiais que se a gente não tiver uma espiritualidade, a gente não vai conseguir trabalhar muito essas questões, né? Então essas são as nossas ações, que vai também esse outro segundo pilar, né? Então, o primeiro pilar da palavra, vamos dizer assim, e esse é o pilar do pão, né? Precisa comer, né? Olha, passam 2 dias aí sem comer, um dia, né, sem comer, já só. Então, se não tiver o trabalho que nós estamos, indo rumo ao reino definitivo, não é esse o objetivo, né? Chegar até lá. Para chegar até lá, a gente precisa comer muito. E aí a Eucaristia, né? É o nosso alimento, a Bíblia é nosso alimento também, né? E vamos aos nossos alôs de hoje, para Edith Aquino, está nos assistindo lá de Acopiara, tá em Acopiara, Dona Edith, um abraço. O Robério Clemente, da comunidade de Santa Divis, e o Diego Chaves. Um abraço a todos que estão acompanhando. Lembrando que as nossas entrevistas, todos os nossos programas, eles estão disponíveis em podcast.
que estão nas plataformas do Spotify e também no YouTube. Vai lá, depois compartilha, curte e continua essa evangelização, né? E como um assunto, esse assunto, ele é muito amplo, ainda temos mais dois pilares, né? E um vasto assunto, né? Nós vamos deixar para o próximo programa, próxima quarta-feira, para continuar, para o vídeo também não ficar tão longo, né? E na próxima quarta-feira a gente volta para falar dos dois últimos pilares, que é dois pilares importantes, que é o pilar da caridade e o pilar da missão, né? Isso. E eu vou querer deixar uma boa noite. Então a gente agradece mais uma vez aqui a equipe, né, como é mesmo? A Rede Ação de Graça. Rede Ação de Graça com, né? O Diálogo Eucarístico. Diálogo Eucarístico. A gente agradece aí a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto com vocês. E na quarta-feira a gente volta, né, para trabalhar um pouquinho e tentar explicar um pouco mais sobre os dois últimos pilares, vamos dizer assim. Senão a casa cai, né? Senão a casa cai. Só ficar com dois pilares, né? Não, senão a casa cai. Com três, né? Vamos continuar a construção na próxima quarta-feira. Os pilares para construir as comunidades eclesiais missionárias. É isso que eles pedem. Amém. E os nossos programas, todos os dias nós temos programas. Segunda-feira com a Edsan, e Thiago Rodrigues. Terça-feira com a Voz da Comunidade, com o Wilson Oliveira. Na quarta-feira os Diálogos Eucarísticos. Nas quintas, programa com a Comunidade Shalom. E na sexta-feira com a Comunidade Emmanuel, com o programa Com o Ressuscitado. E eu desejo a vocês uma boa noite, a paz do Senhor a todos. E até a próxima quarta-feira.